Olá, meus queridos, estamos de volta aqui mais uma semana, não é? Trazendo aqui sempre algo novo para que vocês possam meditar durante a semana, para que vocês possam compartilhar com os seus amigos, né? Abençoar outras pessoas. E hoje, como estamos fazendo semanas aí de entrevistas, eu trouxe aqui um irmão da igreja, o Luiz Cláudio, né? Que vai nos abençoar também com um testemunho de vida dele, né? Luiz, por favor, se apresente. Olá, irmãos, a paz de Cristo. É uma grande satisfação estar aqui, né, dividindo esse testemunho e que sirva para edificar também a obra de Deus, né, que sirva para mostrar, né, que o poder de Deus, como que ele pode agir, né, nas nossas vidas, na vida de cada um, quando a gente menos espera, né, quando a gente nem faz planos e as coisas acontecem, né? Porque, assim, na minha vida eu passei por um período que eu nunca imaginava, né, colocar os pés na igreja, né? Eu achava que igreja era um lugar onde só tinha depressivo, pessoas sofrendo, incultas, né, as pessoas sendo enganadas, né, sendo manipuladas, né, por alguém. E eu jamais admitiria, né, com a minha inteligência, entre aspas, né, fazer parte de um grupo, né, desse. Como é que você, como engenheiro, né? Você se formou, mas você não estava trabalhando ainda na área, né? E como é que estava a tua situação antes de você ter esse exemplo? Porque eu sei que sua família já estava vindo à igreja, mas você não, né? Não. É tipo aquela pessoa que você trazia tua mãe até a porta, né? A gente vê muitos maridos assim, que traz a esposa até a porta, a esposa entra e eles vão embora, né? Mas você nunca tinha entrado, né? Não, eu jamais, como eu falei, jamais imaginaria, né? Era a visão que você tinha da igreja. É uma visão, né? A visão que, como eu falei no início, mas nós, como engenheiro, né? O senhor também é engenheiro, a gente se baseia em fatos, né? A gente, uma das metodologias, né, que a gente qualifica para acreditar em algo na própria experiência, né? E, no caso, Deus usou a própria experiência, né, para que eu pudesse entender um pouco quem é esse Deus. Na época, minha mãe, minha família, né, exceto meu pai, já vinham à igreja, né, já estavam frequentando a igreja de Botafogo, esse nível de Botafogo, e a minha vida estava assim, minha vida pessoal estava um caos, né? Tinha perdido o emprego, tinha perdido uma perspectiva, né, de profissional, né, uma visão, né, futura profissional. Minha vida pessoal também estava assim, não estava nada boa, né? E até que um dia foi a gota d'água, né, que Deus começou, falou assim, poxa, eu vou pegar esse meu filho aí e vou mostrar quem é esse Deus. E que eu voltando de um estágio, lá que eu fazia um estágio em Santíssimo, né, e tinha uns amigos no Caju, quando eu era envolvido com música e tal, tinha banda, e eu fui fazer o ensaio, né, na residência de um desses meus amigos, e na volta, ali em Benfica, os bandidos fecharam, né, o viaduto de Benfica, vários bandidos, tudo com fuzil, com pistola, mandaram eu sair do carro, levaram meu carro e me levaram para a favela, né? Eu fiquei pensando, caramba, eles devem estar me confundindo, né, com alguém que está devendo, né, a boca de fumo, enfim. Mas ali eu não podia falar nada, por mais que eu falasse, eles não me ouviam, entendeu? Eles não poderiam me ouvir. E aí me mandaram ficar de joelhos, virado para a parede, com um fuzil na cabeça, e aí ficaram naquele tribunal, né, executa, não executa, né? Até que depois de 1h30, né, nessa pressão aí, nessa tortura, eles resolveram me liberar, né? Falaram, vai, não olha para trás, vai embora, vai embora. E eu, ali na Avenida Brasil, quase 11 horas da noite, né, só com a roupa do corpo, né? Foi algo assim que me tocou muito. Eu não era crente, né? Eu nem sabia orar, né? Nem sabia o que era uma oração. E eu olhei para o alto e falei assim, Deus, me ajuda. O que está acontecendo na minha vida, né? Me dá uma explicação.
foi esse tipo de diálogo que eu tive, foi um diálogo curto, né? Mas foi muito profundo, né? Naquele dia eu senti algo que não sei, algo assim tremendo, algo forte, que eu não sabia explicar, né? E tudo bem, aí voltei, né? O tempo passou e naquela rotina, né, naquela dinâmica das Você minhas perdeu o famílias, carro eu também? perdi o Não carro. apareceu mais? Não, aí é um outro detalhe também que nesse mesmo dia eu voltei, né, nessa boca de fumo, né? Porque quando eu voltei a pé, né, para casa dos meus amigos para pedir ajuda, falando que eu tinha sido assaltado, um vizinho ouviu a conversa e falou: não, peraí, que eu vou lá, eu tenho conhecimento, tem alguém que tem equipe de som, né, lá na favela, eu vou lá, eu vou tentar resgatar seu carro. Só que esse vizinho foi e voltou. Quando voltou, ele falou assim: olha, agora a coisa ficou brava, porque o traficante lá tá achando que eu tô querendo pegar teu carro, que eu vi o assalto, que eu tô querendo dar a volta nele. Ele falou assim: eu quero que o dono do carro venha aqui, já que você conversou com ele, eu quero que o dono do carro venha aqui. Se você não trouxer, eu vou te matar. Falou o vizinho. Aí eu falei: caramba. Falei, Nossa, que coisa, né? as coisas estão ficando mais enroladas. Eu falei assim: caramba, agora o cara tá correndo risco de vida por causa de mim. Eu falei, aí naquela hora, né, pensamento assim, eu já falei assim: pô, já tô com bônus de vida, né, nem pra estar vivo aqui, eu vou lá, porque ele não tem que pagar por mim. E eu voltei, isso 11h30 da noite, ficou novamente aquele tribunal: esse cara aí veio aqui, vamos logo eliminar esse cara que tá dando muito trabalho pra gente, não sei o que. Aí veio o dono da boca, aí sei que se reuniram lá, aí o cara chegou, porque eu não tava enxergando, não tava ouvindo a conversa, e fez um sinal assim, ó, o dono da boca fez um sinal assim pro subgerente. Aí eu falei: vão me passar, não tem jeito, agora que já era. Aí isso, o subgerente chega assim com uma chave na mão do meu carro, vem com uma pistola na mão: vem cá, você não quer pegar seu carro? Vem aqui. Aí eu falei: caramba, vai ser agora. Quando eu peguei a chave, virei as costas, assim, ele: vai, senta o pé, senta o pé. Eu entrei no carro, pum, voltei. Eu falei assim: cara, que doideira, o que tá acontecendo, cara? Eu fiquei assim, algo assim, como é que eu fui sequestrado, fui roubado nessa noite? Depois eu voltei, sem polícia, sem ninguém, sem conhecimento, voltei, peguei meu carro, fui para casa. Falei: opa, peraí, alguma coisa agora, sabe, alguma coisa que eu não estava entendendo. E aí, na semana seguinte, minha família foi para a igreja. Como eles já tinham cansado de me chamar, né, eu não ia, eu apenas deixava minha mãe aqui na porta e seguia, ia para uma boate, eu seguia, ia para um churrasco, eu seguia, ia para a praia. Eu jamais pensaria em entrar na igreja. Mas nesse dia, algo me tocou e falou assim, aí minha mãe falou assim: ó, tô indo, me dá uma carona. Eu falei: não, ó, nessa noite eu vou. E nessa noite eu decidi para ver que igreja é essa, né? E chegando aqui num culto de quarta-feira à noite, eu me posicionei na galeria, né, com a minha família, teve o louvor, e no final do louvor o pastor pediu que dessem as mãos, pequenos grupos, né, quem tivesse com os familiares, e intercedesse um pelo outro. Eu nem sabia o que era isso, eu não sabia orar, não entendia nada essa dinâmica, né, de oração, intercessão. E aí eu vi na galeria como Deus faz, né? Deus me levou pro alto do monte, né? E eu vi aquele mar, né, do povo de Deus, aquele povo de Deus orando, intercedendo pelo outro. Era negro com branco, rico com pobre, um intercedendo pelo outro. Eu falei: cara, que coisa magnífica. Aquilo ali me deixou assim, me deixou curioso, né? E eu fiquei muito assim, feliz, me senti feliz por dentro por estar em um ambiente, sabe, totalmente assim, sem separação, né? Sem aquela vivência, aquela ideia do mundo, né, que a gente tem de você só é importante quando tem algo, né? E isso também foi uma das minhas cicatrizes do mundo, né? Sobre em você ser importante quando você tem algo, né? Quando você almeja algum cargo, enfim. Então, esse interesse do mundo, ali dentro não tinha esse interesse, entendeu? O interesse era o quê?
era de um ajudar o outro. Isso aí foi mais alguma coisa assim que me deu, né, uma motivação para voltar nos dias seguintes, entendeu? Conta pra gente um pouquinho aquela história daquela, você estava procurando um emprego, né? E na passagem de avião, você conversando com a pessoa. Ah, sim, é um grande amigo meu, né? Que Conheceu no na avião, né? época eu não conhecia, eu ia embarcar, fazer embarque em Vitória, sair daqui do Galeão. E aí eu sentei no corredor, tinha mais uma pessoa aqui do meu lado, aqui na janela. Aí tudo bem, a gente, né? Nós decolamos e quando aterrissou, nós fomos para a esteira para pegar a nossa bagagem, né? E geralmente as empresas offshore, né? A gente tem a nossa bolsa que tem o logo da empresa, né? E nesse mundo todo mundo conhece as empresas, né? A gente está no mesmo meio. E aí, quando veio a bagagem desse camarada que estava do meu lado, uma empresa que falei, caramba, o cara trabalha no mesmo ramo. Aí eu falei, e aí, beleza, pô, você vai embarcar? É bolsa de embarque, né? Característica, né? Eu falei, vou embarcar e tal. A gente começou a trocar ideia. O que você faz? E ele tinha a mesma função que a minha, né? Então, a gente trocou uma ideia rápida, assim. Então, tá, beleza, bom embarque, bom trabalho e tal. Cada um seguiu o seu rumo. Depois de 3 anos, né? Surgiu uma oportunidade, né? Numa empresa e eu apliquei para essa oportunidade. Passei por várias seleções e tal, aí na última etapa da seleção, a menina do RH falou assim, olha, agora eu vou levar para o seu coordenador, se ele olhar para você, bater o olho e gostar de você, você está contratado. Tá bom. Aí vamos lá, vou te chamar. Aí me levou, né, até a sala dele. Quando ela abriu a porta, era esse camarada do avião, entendeu? Era esse camarada que eu bati um papo no aeroporto 3 anos atrás. Quando ele abriu a porta, eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui trabalhar contigo e tal. Ele já quebrou o gelo. Vem cá, pô, seja bem-vindo, não sei o quê. Ó, nossa ferramenta é assim. Aí começou a falar, né, dos detalhes e, tipo assim, foi algo assim, como que Deus preparou, né? Uma coisa assim, 3 anos atrás. Foi algo assim E Deus tremendo, organizou né? a tua vida, né? Que você, quando teve encontro com Sim. Deus, antes você estava tudo desorganizado, né? E a gente está falando aqui muitas experiências, né, pessoais que o Luiz teve, né? Porque, como ele estava falando aqui, né, Luiz, que a vida dele antes de conhecer a Cristo estava toda tumultuada, toda desorganizada, tudo dando errado, né? E depois o Senhor começou a organizar a vida dele, dando direção, né? E conta para nós também da sua cura que você teve. Isso também nos primeiros anos, né, que eu estava conhecendo Jesus, né? Eu era muito novo na fé, né? Eu não tinha sido batizado ainda, mas engraçado que Deus eu comecei a ter experiência, né, com Deus através dos louvores. E teve uma palavra, né, que o pastor ele falou, nós meditamos sobre a cura do cego, né, de Jericó, e comigo, né, pensando comigo, né, analisando a mensagem, eu falei, poxa, seria tão legal, seria tão maravilhoso se Jesus voltasse, né, para o mundo que nós estamos hoje, nesse mundo moderno, né, e realizasse maravilhas, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, aí teve um louvor para fechar a palavra, para fechar o dia do culto, né? E eu pedi para Deus que Ele me curasse do glaucoma que eu tinha, que eu descobri, foi detectado mais ou menos com 9 anos, 10 anos, que eu tinha um glaucoma, e nessa época eu já tinha, sei lá, uns 24, 25 anos, e fazia um tratamento, né, com colírio para regular a pressão do olho. E nesse louvor eu pedi que Deus, né, me curasse desse glaucoma. Pedi. E como eu trabalhava offshore, usava óculos, eu tive que fazer um óculos EPI, né, com grau, e eu fui no oftalmo, e ele faz aquela entrevista, aqueles questionamentos sobre os meus parentes, se tem diabetes, se, né, como são meus familiares, e perguntou para mim, e você, como é que tá? Eu falei, olha, eu tenho
glaucoma, né, desde criança e tal. Aí ele falou, senta na cadeira, vamos analisar a pressão no seu olho, vamos ver como é que está esse glaucoma. Olhou, ele analisou, falou, Luiz, você não tem glaucoma? Eu falei, tenho, doutor, tenho. Eu mostrei o colírio, o nome do colírio, ele falou, esse colírio é para glaucoma. Ele analisou, ele chegou a fazer conta na calculadora, ele falou, olha, eu nunca fiz isso não costumo fazer isso não, mas existe outro método para calcular o glaucoma e tal. Ele falou, olha, o resultado aqui não está acusando glaucoma. Então eu rasgo meu diploma se você tiver glaucoma. Eu falei, então tá bom, eu não vou discutir. E fui para a ótica, fiz o óculos, né, tal. E retornando para o Rio, isso foi em Macaé, né? E retornando para o Rio, né, em frente a Cobal, o meu oftalmologista era em frente a Cobal da Humaitá, falei, né, olha, eu tenho um óculos novo aqui e tal, e só que tem uma coisa curiosa, que o médico lá em Macaé disse que eu não tenho glaucoma. Aí ela riu, falou, poxa, como é que você vai nesses médicos do interior, esses caras não sabem nada e tal. Vamos lá, vamos ver como é que está esse glaucoma. Quando eu sentei na cadeira, então ela analisou, ela olhou, falei, ué, você está sem glaucoma. Sumiu o glaucoma. Ou seja... Glória a Deus. São coisas que é inexplicável, sabe? É verdade. E Deus consertou tanto a vida do Luiz que ele acabou casando com a minha filha, né? Que conheceu aqui na igreja, né? Até essa parte, né, Luiz? É verdade. Deus. Eu estava embarcado e tinha um engenheiro líder, né? Que eu estava sendo auxiliar dele. E o nome dele é Josué, né? Um abraço para o Josué, se estiver me assistindo aí, né? Então, e na conversa, a gente estava na academia, eu lembro até hoje, a gente começou a falar, o José perguntou, e você, Luiz, você está casado, solteiro? Eu falei, não, estou solteiro e tal. E o Josué era crente, né? Ele é crente, é cristão ainda. E ele falou, você está indo na igreja? Eu falei, poxa, eu estou na igreja sim. Aí entrou aquele papo, né? Aí ele falou assim, mas lá na igreja você já se interessou por alguém? Eu falei, olha, eu me interessei sim. Tem uma menina na igreja, se eu namorasse com ela, se eu casasse com ela, seria assim uma bênção, seria algo assim, seria a mulher pro resto da vida, sabe? Aí ele falou, nada é impossível, eu vou estar orando por você. Eu falei, tá bom, legal, tal. E aí a gente desembarcou e tal, depois de, sei lá, um ano, assim, não chegou nem a ser depois de um ano, foi algo, 6 meses assim, eu já estava conhecendo a Gabi, já estava namorando com a Gabi, aí eu até falei com ele, aí Josué, sabe aquela menina que eu falei que seria a mulher da minha vida? Então, eu estou namorando com ela, cara. Deu certo a oração, Josué, tá vendo? Deu certo a oração, né? Graças incrível. a Deus. Bem, queridos, foi só uma palhinha, né, do que Deus faz na vida de uma pessoa, né? E talvez você tenha o pensamento como o do Luiz, assim, de que igreja é o lugar de gente velha, de gente que já está no final da vida, que não tem nada o que fazer, ou de gente fanática, ou como o Luiz estava falando aqui, de pessoa cheia de problema, vai me dar mais problema ainda, eu vou ficar mais nervoso. Então, mas não é nada disso. Não é? É uma imagem que as pessoas têm da igreja. Mas saiba que a igreja é o melhor lugar da face da terra que você possa encontrar. Não é? Aqui Deus conserta a nossa vida, aqui nós recebemos a proteção de Deus, aqui o Senhor cuida das nossas necessidades, não é? Ele acerta aquelas coisas que estão defasadas na nossa vida, né? Ele ajusta o nosso caminho. E quem sabe você está perdido aí na vida, você já tentou de tudo, não é? E não tem dado resultado. Procure Jesus, experimente se curvar diante do Senhor, como o Luiz fez, clamar a Deus do seu jeito. Não precisa fazer uma oração bonita, mas fale de coração, pergunte a Deus, Senhor, você ainda opera nesse século XXI, ou é só daquela história da época da Bíblia? Saiba que a Bíblia diz que Deus é eterno. O mesmo Deus que nos criou é o mesmo Deus que conduz toda a história. Hoje ainda continua sendo o mesmo, e Ele pode, com certeza, abençoar a tua vida. Vamos orar. Curve a sua cabeça se você puder, fechar os seus olhos e vamos orar juntos. Meu Deus e meu Pai,
Tu sabes a necessidade dessa pessoa que está nos assistindo neste momento. E tudo que estamos fazendo aqui, Senhor, para mostrar a essa pessoa que o mesmo Deus que operou na vida de todos aqueles patriarcas da Bíblia é o mesmo Deus que atua hoje e vai atuar sempre. Apesar da ciência ter evoluído, apesar de termos um grande avanço na ciência, na cultura, o Deus continua sendo o mesmo, operando impossíveis. Deus que cura, Deus que liberta, Deus que transforma, Deus que muda os caminhos, Deus que dá proteção do mal em regiões espirituais invisíveis, onde os nossos olhos não veem, a nossa mão não pode tocar, o Senhor age em nosso favor. Por isso eu peço, Senhor, estende as tuas mãos poderosas sobre esta pessoa, ouve essa oração, ouve esse clamor, e, ó Deus, transforma essa pessoa, alega o seu coração, dá um livramento, ó Deus, conserta a vida desta pessoa, muda o caminho, reescreve a história de vida dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Se você puder nos visitar, venha nos visitar, você vai ver o endereço aí da nossa igreja, será muito prazer em receber você. Compartilhe esse vídeo com amigos, com quem você puder, eu creio que vai abençoar muitas vidas. Né? Então, uma semana abençoada para você, né? Luiz está aqui se despedindo também, né? E que essa semana seja ricamente abençoada e até a próxima segunda-feira, quando estaremos de volta aqui em mais uma meditação, em nome de Jesus. Amém.